Agora, a gente vai falar de uns casos específicos, tudo bem? O expoente 2. Quando a gente tem um número elevado ao expoente 2, ou seja, quando o 2 está lá em cima, a gente tem um nome especial para ele. A gente vai chamar de quadrado. Como assim quadrado? Observem só. Se eu tiver o seguinte, o 1 aqui embaixo, 1 vai ser a minha base. Eu tenho o 2 lá em cima. Eu vou chamar 1 elevado ao quadrado, tudo bem? É um nome especial que o 2 tem. É 1 elevado ao quadrado. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o 2 é a minha base e o 2 também é o expoente. Eu tenho 2 elevado ao quadrado. E eu tenho o seguinte, 3 e o 2 lá em cima. É 3 elevado ao quadrado. E eu posso continuar. 4 e o 2 ali em cima é 4 elevado ao quadrado. Mas por que quadrado? Isso é bem bacana, porque a gente pode realmente fazer essa potência como se fosse um quadrado. Mas como assim? É um quadrado com o lado, né, a medida do quadrado, valendo 1 ou valendo 2, dependendo da minha base. Lembre que um quadrado é uma figura que tem todos os lados iguais, certo? É uma figura plana que tem todos os lados iguais, tudo bem? E tem os 4 lados que valem o mesmo, que têm o mesmo valor. Por exemplo, 1 elevado ao quadrado, eu posso desenhar um quadrado que tenha o lado 1. Olhem só. Eu vou usar aqui a marca do papel para fazer o quadrado, tá? Imagine que é um quadrado que tem lado 1. Depois a gente volta aqui. Eu tenho aqui, ó, 2 elevado ao quadrado. Eu vou fazer um quadrado que tenha a medida do lado valendo 2. Então, eu vou usar aqui, ó, 2 quadrados de lado. E eu tenho essa figura, tudo bem? Vou continuar aqui. 3 elevado ao quadrado. É como se eu tivesse um quadrado de lado 3. Então, vou usar aqui, olha só, 1, 2, 3, certo? 3 lados. Eu também vou pegar aqui 3. Tudo bem? E o 4 elevado ao quadrado é a mesma situação. Eu vou pegar um quadrado que tenha 4 lados, 4 pedaços, certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E eu só completo. Veja que, quando eu falo 1 ao quadrado, eu peguei 1 quadrado de lado 1, 2 ao quadrado, eu peguei 1 ao quadrado de lado 2, 3 ao quadrado, eu peguei 3 quadrados, aliás, 1 quadrado de lado 3, e 4 ao quadrado, eu peguei 1 quadrado de lado 4. Tá, mas para que isso? Veja só, 1 ao quadrado é como se fosse 1 vezes 1. Tudo bem? É como se fosse 1 vezes 1. Para eu calcular a área, digamos assim, desse quadrado, eu vou pegar este lado e multiplicar por esse lado. Vamos imaginar que esse lado vale 1 e esse lado também vale 1. Tudo bem? Ou seja, se eu multiplicar este lado por este lado, é como se fosse 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é 1. E 1 vezes 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Veja que os fatores são iguais. Ou seja, 1 ao quadrado é igual a 1. Tudo bem? A mesma situação acontece aqui. Veja que é 2 elevado ao quadrado. Então, eu tenho a seguinte situação. O lado do meu quadrado vale 2. Perceba que eu tenho duas unidades aqui. E o lado desse quadrado também vale 2. Tudo bem? Então, para eu calcular a área, é como se eu escrevesse 2 vezes 2. Tudo bem? E a gente sabe que 2 vezes 2 é 4. E 2 vezes 2 é a mesma coisa que o meu 2 ao quadrado. Então, eu vou escrever 2 ao quadrado é igual a 4. Tudo bem? 3 ao quadrado. Eu tenho aqui um quadrado que valia o lado 3. Aqui também vale 3. Tudo bem? É a mesma coisa que eu pegar o 3 e multiplicar com o 3, que a gente sabe que é 9. E 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que vale 9. Beleza? 4 ao quadrado é exatamente a mesma situação. Eu tenho um quadrado aqui que vale 4 deste lado e 4 também deste lado. Eu vou multiplicar este lado por este lado.
que vai me dar 16. E 4 ao quadrado é igual a 16. Agora, veja só. Esse número que tem aqui é a quantidade de quadradinhos menores que eu tenho aqui dentro. Não é verdade? Eu tenho um quadradinho pequeno, 4. Eu tenho 4 quadradinhos pequenos, 2 ao quadrado, 4 quadradinhos pequenos, 3 ao quadrado. Eu tenho 3, 6, 9 quadradinhos pequenos. E aqui a mesma coisa, 16. Eu tenho 4, 8, 12, 16 quadradinhos pequenos. Tudo bem? Veja que o quadrado ele é muito especial. Por quê? Eu vou pegar um número e multiplicar por ele mesmo. Veja só, 2 ao quadrado é o 2 multiplicado com o próprio 2. 3 ao quadrado é o 3 multiplicado com o próprio 3. E 4 ao quadrado é o 4 multiplicado com o próprio 4. Depois eu só faço a multiplicação. 2 vezes 2 que deu 4, 3 vezes 3 que deu 3 vezes 3 que deu 9, 4 vezes 4 que deu 16. Se eu tivesse a seguinte situação, 5 ao quadrado, como que eu vou resolver? Muito fácil. 5 ao quadrado é o 5 multiplicado por ele mesmo. É o 5 vezes 5. E 5 vezes 5 a gente sabe que vai dar 25. Tudo bem? Então, essas são as observações que a gente tem para o expoente 2. A gente chama ele de elevado ao quadrado, ok? 1 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado. Tudo bem? E vai ser um número multiplicado por ele mesmo duas vezes. 5 vezes 5, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4. Porque o número que está lá em cima é quantas vezes a gente repete. Então, vai ser repetido duas vezes e a gente faz a multiplicação. Dando prosseguimento, agora a gente vai falar quando o expoente for o número 3. Ele também tem um nome especial. A gente vai chamar ele de elevado ao cubo. Tudo bem? Não esqueçam. 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao cubo. Por que ao cubo? Porque a gente também pode fazer uma comparação semelhante ao que a gente fez quando a gente falou do 2, que a gente comparou com o quadrado. O 3 a gente vai comparar com o cubo. Tudo bem? Veja que aqui eu tentei desenhar um cubo. Tudo bem? Se eu dizer que o lado desse cubo vale 1, esse lado vale 1, por ser um cubo, esse lado aqui também vale 1, e esse lado aqui que está meio que lá para trás também vale 1. Tudo bem? Aqui a mesma coisa. Se eu dizer que esse lado aqui vale 2, veja que eu dividi em duas partes, aqui também vale 2 e aqui também vale 2. Tudo bem? Aqui a mesma coisa. Se eu falar que esse lado aqui vale 3, este lado de baixo também vale 3, e esse lado aqui que está lá para trás também vale 3. Tá? Aí como é que eu faço para saber quantos quadradinhos menores tem ali? Eu vou fazer como se fosse o expoente 3. Eu vou multiplicar esses lados. Vai ser 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a quanto? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Tudo bem? E vejam só, o 1 é o meu fator e ele está sendo repetido. Então, eu posso reescrever isso aqui como se fosse 1 elevado a 3. Ou, agora a gente vai chamar 1 elevado ao cubo, que vai ser igual a 1. Então, veja que aqui eu tenho um quadradinho apenas. Tudo bem? Aqui o caso é bem semelhante. Eu tenho 2, aqui eu tenho 2, eu tenho 2. Eu vou multiplicar esses dois para saber quantos quadradinhos eu vou ter aqui. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. Como a gente viu no exemplo anterior, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. E eu posso reescrever isso aqui como se fosse o expoente 3, que é ao cubo. 2 ao cubo, que eu sei que vai dar 8. Beleza? Continuando aqui, 3, tá? Eu tenho um cubo aqui que vale 3, 3 e 3. Se eu for tentar calcular quantos quadradinhos menores, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3. Quanto que vai dar? 3 vezes 3 é 9, e 9 vezes 3 vai dar 27. Ou seja, se eu for reescrever aqui, como a minha base vai ser o 3, porque o 3 está se repetindo, quantas vezes? 3 vezes, que é igual a 27. Então, veja que é semelhante o cubo com o quadrado, tá? Só muda a quantas vezes a gente vai repetir. No quadrado, a gente repetia 2 vezes,
e no cubo a gente repete 3 vezes. E não esqueça que eles têm um nome especial. Quando a gente eleva a segunda potência, quando o expoente é 2, a gente chama de elevar ao quadrado. E quando a gente eleva ao expoente 3, a gente eleva ao cubo. Tudo bem? Agora a gente vai ver a respeito de dois expoentes que às vezes acabam gerando algumas dúvidas, tudo bem? Mas é muito importante a gente entender quando o expoente é 1 e quando o expoente é 0. Vamos lá. Expoente 1, ou seja, quando o número 1 está lá em cima, por exemplo, eu tenho 5 elevado a 1. Tudo bem? Como é que eu resolvo isso? 5 elevado a 1, quanto aqui vai dar? O 5 é a minha base, o meu expoente é 1. O 5 eu vou repetir quantas vezes o expoente mandar. Quantas vezes o expoente está mandando a base repetir? Uma vez só. Então, 5 elevado a 1 é 5. E acabou. Pronto. Resolvemos. Outro caso. Eu tenho ali 7 elevado a 1. Vai ser igual a quanto? A minha base é 7 e o meu expoente é 1. Eu vou repetir a base quantas vezes o expoente mandar. Está sendo mandado para repetir a base uma vez só. Então, vai dar o próprio 7. Então, isso é algo que a gente deve compreender. Qualquer número que eu elevo ao expoente 1 vai dar sempre o próprio número, tá? Não precisa fazer mais nada, não precisa multiplicar, porque eu vou repetir o número uma vez só, tudo bem? Todo número que eu elevar ao expoente 1 vai dar o próprio número, tudo bem? Agora, com o zero, quando o expoente for 0, a situação já muda, tudo bem? Eu vou usar o número 5 elevado a 0 e o 7 elevado a 0. Agora a situação vai ser diferente. Como é que eu vou elevar a 0? Não vai dar nenhum resultado, mas na verdade vai. Tudo bem? Vamos entender que quando a gente elevar ao expoente 0, vai dar o número 1, tá? Não importa qual seja a base. 5 elevado a 0 é 1. 7 elevado a 0 também é 1. Tudo bem? Isso é um fato, beleza? Outro exemplo. Eu tenho 10 elevado a 0. Eu tenho 1080 elevado a 0. Quanto que isso vai dar? Vai dar 1. Tudo bem? E também vai dar 1. Certo? Não esqueçam dessas duas regrinhas. O expoente 1 vai dar a própria base. Ok? Quando o expoente for 1, o resultado vai ser a própria base. Quando o expoente for 0, o resultado vai ser 1. Tranquilo?